vou ler para vocês um pouco dos descendentes depois da Torre de Babel. Vou ler para vocês um pouco, tá? São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpade foi pai de um filho chamado Sela. E depois disso, Arpade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Sela tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selã viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Pedeg foi pai de um filho chamado Reu. E depois disso, Reg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Seru. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Seru tinha 30 anos, nasceu seu filho Naó. Depois disso, Seru viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naó tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naó viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos de Abraão, Naó e Ará. Esses foram os descendentes de Sem. E aí por diante eu vou ler para vocês os descendentes, para vocês entenderem que depois do dilúvio foram multiplicando, foram tendo filhos e filhas e foram a nação, os povos foram crescendo, só para vocês irem entendendo. É por isso que eu tô lendo as gerações, porque se eu não ler as gerações, vocês não vão entender que daquele acontecimento ali surgiram pessoas, né, que foram tendo os filhos e aí foram gerando, para vocês entenderem o contexto, tá bom? Por isso que eu tô lendo para vocês as gerações. Tem gente que não gostam de falar porque são muitos nomes, mas para vocês entenderem, eu tenho que falar, né, como que foi, que começou, as gerações, de quem, para poder vocês entender o contexto. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e fica com Deus. É um prazer estar aqui podendo ler a Bíblia Sagrada com vocês, tá? Comenta e compartilha. Estou aí. Tchau.